Olá, semioticistas! Hoje nós vamos concluir a nossa análise do fragmento da obra Madame Bovary, de Gustave Flaubert, na qual se descreve um bolo de casamento. Então, o professor Denis Bertrand, ele diz que, prendendo-se assim a uma estruturação dessa ordem, a descrição do bolo afasta-se do enfoque documentário da representação figurativa para se constituir como objeto absoluto. Ou seja, a descrição do visível vale pelo invisível que ela engendra. E o bolo-texto, que é a verdadeira peça composta desprendida de todas as peças compostas do mundo referencial, esse bolo-texto sustenta-se essencialmente pela solidariedade das ligações internas ao discurso que o formam. Essas ligações, como vimos, são feitas de um conjunto de relações de homologias e inversões entre o plano da enunciação descritiva e o do enunciado espacial. No interior desse último, entre o espaço referencial e o espaço figurado. E no âmago desse espaço figurado, enfim, entre um universo figurativo de superfície e um plano figurativo profundo, que dá origem às categorias funcionais. A diversidade dos vínculos, assim isolados pela análise, assegura a coesão do conjunto, criando um efeito de solidariedade interna entre as partes constitutivas do objeto-texto, provocando essa impressão de escrita de aço que Greimas costumava reconhecer em Flaubert. Como escreveu Paul Valéry, diz: o segredo ou a exigência da composição é que cada elemento invariante deve estar unido aos outros por mais de um liame, pelo maior número possível de ligações de diferentes espécies. Tudo está em presença, tudo em troca mútuas e modificações recíprocas. Reflexão na qual ecoa essa famosa declaração de intenções que Flaubert enviou a Louise Collet, na qual diz: o que eu gostaria de fazer é um livro sobre nada, um livro sem vínculo exterior, que se sustentaria a si mesmo pela força interna de seu estilo, como a terra, sem ser sustentada, mantém-se no ar. Um livro que quase não tivesse assunto, ou, pelo menos, cujo assunto fosse quase invisível, se é que isso é possível. A relação entre essas duas visões programáticas e a descrição do bolo monumental é clara. A partir do momento em que o texto, objeto da linguagem, toma a consistência de uma verdadeira escultura de significação, sua ordem de realidade própria impõe e gera as múltiplas operações de sentido e valor que efetuamos no ato da leitura. A prática da semiótica descritiva abre-se pela análise da figuratividade, a questão da abordagem interpretativa, ou seja, a crença assumida e comunicável da leitura, que garante, para além da apreensão das semelhanças, garante a partilha das verossimilhanças. E essa questão nos leva a vislumbrar a dimensão estética, terceira etapa da abordagem semiótica da figuratividade. Daí por diante, ela já não vai se referir somente às relações semânticas tramadas no texto, mas também ao evento sensorial da percepção, a estesia, que o discurso encena, configura e questiona. Então, fazendo uma síntese do tratado sobre a
figuratividade e a tematização, podemos dizer que a figuratividade não pode ser assimilada à representação mimética, que é somente uma de suas realizações possíveis. A figurativização do discurso é, mais exatamente, um processo gradual sustentado de um lado pela iconização, que garante a semelhança por relações a figuras do mundo sensível, e de outro pela abstração, que dela se afasta. Essa concepção permite assim explicitar, de passagem, as categorizações culturais da figuratividade. Estas associam e combinam de maneira variável e específica os dois polos do icônico e do abstrato. Estilização, alegorização, parabolização, simbolização. A semântica estrutural considera esses diferentes percursos semânticos em termos de densidade sêmica, mais elevada ou menos. Quanto mais elevada ela for, menos o termo afetado por ela admitirá compatibilidades com outros termos, e mais o discurso tenderá para a iconicidade. Quanto menor a densidade sêmica, mais combinações serão aceitas pelo termo afetado, e maior será a tendência à abstração. A tematização consiste, assim, numa redução do figurativo. A semiótica analisa os diferentes modos de conexão entre os níveis de articulação, figurativo e temático, da significação. Essa elasticidade semântica da figuratividade permite que se fale uma profundidade do figurativo, que, longe de se manter na superfície do discurso, como a vestimenta de uma abstração mais profunda, pode ser considerado em si mesmo por meio dos raciocínios figurativos, por exemplo, como um dado primário da linguagem.